Bom dia, turma, boa tarde ou boa noite, não sei que horas que vocês vão assistir esse pequeno vídeo, tá? Sobre o nosso assunto, regra de 3 aplicada à radiologia. Aqui é a professora Dalina Jara, seja bem-vindo. O momento é agora, aproveitarmos nossos meios de estudo, né? Que a gente tem agora, não adianta a gente ficar se lamentando. Vamos lá, vamos que o tempo está passando. Regra de 3 aplicar, regra de 3 na radiologia. Turma, o que é uma regra de 3? Uma regra de 3 nada é mais do que eu tenho 3 termos e eu tenho que achar o valor desconhecido. Para se resolver uma regra de 3, turma, sempre eu preciso colocar as unidades embaixo das unidades. O que é isso? O que é isso, professora? Nada é mais, turma. Por exemplo, se eu estou trabalhando com quilograma, com a massa, então eu vou colocar o mesmo valor. Por exemplo, 3 quilos, aí eu coloco 2 quilos, ou seja, massa embaixo de massa. Se eu estou trabalhando com tempo foi me dado em minuto, então eu coloco o outro tempo também é dado em minuto. E assim se vai, porque 90% dos alunos erram regra de 3 porque não sabem como armar a regra de 3, tá? Mas o nosso assunto aqui, nós vamos não muito trabalhar com a regra de 3, mas achar, porque eu já coloquei essa regra de 3 em forma de fórmulas, tá? Ou seja, eu já apliquei o princípio fundamental da proporção. Vamos dar continuidade. Ó, antes de eu explicar essa fórmula aqui, vamos falar o que é meia-vida. Gente, lá na química, vocês trabalharam ou não chegaram a ver sobre alguns, principalmente na tabela periódica, alguns elementos radioativos, certo? Tem lá na tabela periódica. Se você tiver a curiosidade, eu gostaria que você tivesse esse interesse de olhar os elementos radioativos. Por que que eu preciso saber disso, professora? Porque esses elementos, é essencial vocês terem essa noção, porque é a área de vocês, a área da radiologia, a área que vocês vão trabalhar com esses produtos. Claro, evidente que vocês não vão pegar esses produtos, mas os aparelhos que vocês vão trabalhar, existem esses produtos, tá? Certo? Vamos lá. A meia-vida de um elemento radioativo consiste no tempo em que uma amostra desse elemento leva para reduzir a metade. Ou seja, é tipo, gente, vocês já viram uma pilha, né? A pilha, ela em si, ela tem uma massa, né? E com o passar do tempo, a vida dela vai se passando, ou seja, não vai ter mais aquela ionização como ela tinha. Ou seja, quanto mais vai passando o tempo, mais aquele elemento não é mais aquele elemento de 100%, tá? Gente, para se calcular a meia-vida de um elemento químico, qualquer elemento químico, eu preciso disso aqui, ó. M, que é a massa final, M é a massa inicial, 2 elevado a x, ou seja, metade. Esse 2 elevado a x, vocês vão olhar em alguns livros aqui, ó, 2 sobre x. Como eu falei, eu apliquei aqui o princípio fundamental da proporção, coloquei logo a fórmula em si, para você não ficar multiplicando em x. Aqui, quando ele é me dado t também, aqui é o tempo, aqui também é o tempo do elemento, tá? E aqui x, ó, esse P aqui é a meia-vida do elemento. O X também é o tempo que aquele elemento vai se desidratar, aquele elemento que vai perder a sua fórmula natural, tá? Com o passar do tempo. Cada elemento tem sua vida. Lá na frente nós vamos olhar, tá? E quais são os elementos que tem elemento que é só alguns minutos, tem elemento que é alguns anos, tem elemento que é alguns dias, tá? Vamos lá. A meia-vida de um elemento radioativo é o intervalo, como eu falei, de tempo em que uma amostra deste elemento se reduz à metade, ou seja, vai se reduzindo toda aquela força que ele tinha. Este intervalo de tempo também é chamado de período de semidesintegração. À medida que os elementos radioativos vão se desintegrando, no decorrer do tempo, a sua quantidade e atividade vão reduzindo e, por consequência, a quantidade de energia emitida por ele, em razão da radioatividade, também é reduzida, ou seja, se aquele elemento, vamos lembrar
do Césio 137, que aconteceu em Minas Gerais, que aquele catador de lixo, infelizmente, pegou e foi abrir, aí olhou uma parte toda azul e começou a passar no corpo. O que aconteceu? Aquele elemento químico, né, totalmente radioativo, foi passando ali para aquela comunidade toda, certo? Queria assim que você olhasse esse assunto no YouTube ou pesquisasse, tá, nos livros, e vocês vão entender o que aconteceu ali, tá? Gente, como eu falei para vocês, cada elemento químico, tá, aqueles elementos radioativos, tem sua vida. Por exemplo, o carbono carbono, a vida dele é 2,4 segundos. Já o xenônimo é 9 horas. Já o fósforo é 32 dias. O enxofre, 87 dias. O cobalto é 5,26 anos, ou seja, 6 anos. O estrôncio, 28,1 anos. O césio, que foi o que aconteceu, falei para vocês que houve um acidente no césio, é 30 anos. Ou seja, vai nascendo uma geração e outra, vai tendo a radiação, se caso aquele elemento químico teve algum acidente ali. Certo? Plutônio, 2,44, 10 elevado a 4 anos, ou seja, olha o tempo de anos. Urânio. Gente, o rádio, plutônio, urânio, são aqueles elementos que, infelizmente, alguns homens usam para fazer a bomba atômica, né? Por isso são os elementos que, ó quantos anos passam. Se caso Deus livrar de ter uma terceira guerra mundial. Ok? Vamos lá. Gente, vamos entender e praticar agora sobre aquilo que eu falei sobre a meia-vida de um elemento, né? Vamos aqui um exemplo prático. Um radioisótopo, ou seja, isótopo, mesmo número de prótons, tá? Utilizado no tratamento radioterápico, apresenta uma meia-vida, período de semidesintegração, ou seja, vai se desintegrando, de 5 horas, tá? Se um técnico de radiologia utiliza uma massa, ele utilizou uma massa de 50 gramas, né? Aí, como passar antes das 5 horas, no tratamento de um paciente, após quantas horas a massa seria reduzida? Ou seja, quantas horas ele será reduzido? Aí, vamos lá. Quem é a massa inicial? 50. Vem aqui, minha massa inicial. Rapidinho aqui. Minha massa inicial, minha massa inicial é essa aqui, 50 gramas. Vou substituir, que é o MO. Quem é a minha massa final? Eu quero que ele se reduza, 6,25. 6,25 vezes 2 elevado a x, que é igual a 50. Turma, esse 6,25 estava multiplicando, vem para cá dividindo. Quando eu divido aqui, vai ficar 2 elevado a x, 50 dividido por 6,25 vai dar 8. Lembrando aqui a vocês, tá? Vocês entenderem aqui. Que tipo de equação é essa aqui? Que eu até expliquei para vocês. Isso aqui chama-se uma equação exponencial, né? Onde eu quero o valor desse x, tá? Então, como é que eu faço para resolver essa equação exponencial? Turma, eu vou fatorar esse número 8. Como? Aqui, Como 8 é par, eu vou dividir por 2. Vai dar 4. Aqui vai dar 2. Aqui vai dar 2. Por 2 dá 1. Ou seja, quantas vezes eu tenho 2? Estou fatorando. 2. Quantas vezes? Vou conferir. 1, 2, 3. Por isso que é 2 elevado a 3. Depois que ficou as mesmas bases, ou seja, aqui a base e aqui em cima o expoente. Base e expoente. Por isso que chama-se equação exponencial, onde eu vou trabalhar só com os expoentes. Igualei as bases, não é cancelar, ou seja, eu vou trabalhar com os expoentes. X é igual a quanto? A 3. Ou seja, aqui 3 horas. Mas só que ele me diz de 5 horas. Aí o que eu faço? Que ele pergunta a questão. Qual a pergunta? Quantas horas a massa seria reduzida? Aí vamos lá. Eu vou pegar aqui.
3, multiplico por 5. De onde a senhora achou esses 5, professora? Bem aqui, ó. Ele me disse assim, ó, semi-desintegração de 5 horas. Então, esse 3 é o tempo que a massa do elemento, tá? O tempo do elemento. Aí, multiplico 3 vezes 5. 3 vezes 5 dá quanto? 15 horas. Depois de 15 horas, ele vai chegar a essa massa bem aqui, ó. 6,25 gramas, tá? Para que a massa se reduza. Outra questão. Sabendo que após 15 minutos de observação, a massa da amostra de um isótopo radioativo sofre uma redução, ó, de 144 miligramas para 18. Qual será o valor? Agora aqui já pediu meia-vida, ele vai querer o P, tá? Aí vamos lá. Ele não quer o tempo, ele quer qual a meia-vida desse elemento. Para saber a meia-vida, eu preciso desse X aqui, ó, tá? Porque a fórmula da meia-vida, T, tempo do elemento, P vezes X, tá? Ou seja, o tempo de, vamos lá na questão aqui, após 15 minutos, vamos lá, 18 vezes 2 elevado a X, que é igual a 144. 2 elevado a X, aí eu divido aqui, ó, esse 18 que estava multiplicando, veio para cá dividindo. 144 dividido por 18 vai dar 8. 8, que eu já mostrei lá no outro vídeo, é 2 elevado a terceira. Por quê? Aqui é uma equação exponencial. Igual, o que é x? X é igual a 3. Aí, como ele quer esse valor desse P, aí eu vou substituir o que eu tenho. Qual foi o tempo que ele me deu? 15, certo? Que é igual P vezes 3, tá? P é igual 15 dividido por 3. 15 dividido por 3, daqui a 5 minutos, ou seja, a minha massa vai se desintegrar, ou seja, vai reduzir o tamanho, tá? Outra coisa eu vou falar para vocês, por que que a gente usa a equação exponencial? Vou explicar aqui para vocês. Porque a massa nunca vai zerar, sempre vai ficar assim, ó, assim que é um gráfico de uma equação exponencial. Ó, vai ficar bem próximo, mas não zera, tá? Ou ela é crescente ou decrescente, vai depender da situação, tá? Um radioisótopo, utilizado tratamento radioterápico, apresenta uma meia-vida. E já diz a meia-vida que ele representa. A meia-vida de quanto? De 8 horas. Tá bem aqui, ó. Ele já deu agora a meia-vida. Meia-vida de 8 horas. Se um técnico de radiologia utilizar uma massa de 4 gramas no tratamento de um paciente, após agora ele, ó a pergunta, quantas horas a massa será reduzida para 128? Aí eu pego aqui, ó, massa final, massa inicial, 2 elevado a x. Quem é a massa final? 4 vezes 2 elevado a x. Quem é a massa inicial? 128, tá? Vamos lá, 2 elevado a x, 128 dividido por 4, certo? Vai dar 32. 32 é 2 elevado a 5. Aí ele bem aqui, ó, a massa reduzir a 4 gramas, tá? Aí aqui é a massa inicial, tá? Que é que reduz e aqui é a massa final, 128, tá? Aí vamos lá, massa final e massa inicial. 2 elevado a x é igual a 32. 32 é a mesma, é o que? Eu vou fatorar o 32. Porque o 8 a gente já sabe. 32 eu vou dividir por 2. Vai dar 16. Por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Por 2 vai dar 2. Por 2 vai dar 2. Vai dar 1. Quantas vezes eu tenho 2? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Por isso que é 2 elevado a 5. 32, fatorei. X é igual a 5. Aí vou pegar aqui T. Ele não quer, ele quer o quê? Ele quer quantas horas? 8 vezes 5, daqui a 40 horas, tá? Ou seja, vai se reduzir a 4 gramas, tá? Aí bem aqui é a massa inicial, de 128 para 4 gramas, tá? Aqui, sabendo que após 25 minutos de observação, a massa de amostra de um isótopo radioativo sofre uma redução. Ó, a redução dele de 256 para 128,
seja, qual será o valor da meia-vida desse isótopo? Aí eu vou pegar aqui, 128 é a massa final, 256 é a massa inicial, elevado a 2. Esse 128 estava multiplicando, vem para cá dividindo. 256 dividido por 128 vai dar 2, tá? Certo? 2. Ah, professor, e agora? Cadê o expoente? Turma, toda vez, qualquer número, o expoente está elevado a 1. Vem aqui, ó, eu mostrei. Aí aqui não é preciso fatorar, x é igual a quanto? A 1. Ou seja, após 25 minutos, o que ele quer? Ele pergunta a questão. Sabendo que após 25 minutos de observação, ou seja, após a vida dele, após 5 minutos de observação, aí ele quer qual será o valor da meia-vida. O valor da meia-vida basta tu, que 25 dividido por 1, tá? Vem aqui, ó. Ó, bem aqui, ó. Substituir quem é o x é 1. Aí eu peguei esse 1 dividido por 25, ou seja, após 25 minutos, a meia-vida dele.